Hola guapo, hola guapa, ¿cómo estás? Sea bienvenido a nuestra clase de español. Hoy vamos a estudiar los verbos en subjuntivo, o sea, presente de subjuntivo. Atenção, toda segunda-feira, de 8 às 9, eu estarei na plataforma online para você tirar qualquer dúvida que você tenha a respeito do conteúdo que nós trabalhamos na semana. Vale? Então assim, surgiu qualquer dúvida, pode ir lá na segunda-feira, no horário da sua aula, tá certo? Pode perguntar qualquer coisinha, professor, hoje disso aí, me explica um pouquinho mais, sem nenhum problema. Terei maior prazer em atendê-lo, em tirar suas dúvidas, estou totalmente disponível, disposto. Segundo tópico, você vai encontrar na pasta documentos um suporte sobre o conteúdo, semelhante a esse aqui, que eu sempre utilizo com vocês em sala de aula. Então você vai ter o quê? O seu livro mais o suporte. Professor, qual é o livro? Esse aqui, ó. É o livro que nós trabalhamos. Então esse livro aqui é o livro que eu estou mediante aos conteúdos desse livro, na sequência dos conteúdos, sempre. Como também as atividades. Você vai ter a agenda do livro. Ou seja, você vai encontrar tanto páginas e questões sobre textos e sobre questões gramaticais. Professor, por que isso aí? Porque nas nossas avaliações parciais nós trabalhamos texto e gramática. Nas avaliações bimestrais, texto e gramática. Qualquer outra prova que você for utilizar, você for fazer, você for submeter a um exame de seleção, ou em universidades, ou em situações particulares ou públicas, você vai estar utilizando também texto e gramática. E o Enem, que é o bem famoso e conhecido que nós estamos falando agora, né? Sempre falando o tempo todo aqui no Brasil, você vai encontrar somente texto. A língua espanhola, ela só, até hoje, até 2019, ela só utilizou o texto em provas de língua espanhola. Por isso que é necessário você conhecer a situação dos textos. Outra coisinha, diga para vocês, quando você se deparar a um texto, a uma compreensão textual, o que você vai fazer? Primeiramente, você não tente ler traduzindo o texto, porque leia como está escrito e naturalmente a sua mente vai começar a compreender aquele texto. Professor, tem uma palavra que eu não entendi. Então assim, se você tem uma palavra que você não tem o conhecimento, você vai fazer o que? Você vai tentar contextualizá-la no próprio texto. Porque o serviço vai fazer isso, aí você vai à questão. Teve dúvida da questão, volta ao texto. O importante é que você faça assim com a situação com prioridade no que você esteja fazendo. E na parte gramatical você tem o quê? A explicação no livro. Você tem o suporte que eu coloquei para vocês. Tem umas coisas a mais, estou sempre acrescentando, añadindo cositas mais para vocês. E esse vídeo aqui, que você vai ver quantas vezes você quiser, quantas vezes for necessário, você achar preciso, você irá ver até você realmente citar com a certeza de assim, pronto, esse conteúdo aí eu entendi tudo. Mas se surgiu ainda alguma pulguinha atrás da orelha, não se incomoda não. Na segunda-feira vai lá no chat que eu terei maior prazer em tirar sua dúvida sobre o conteúdo. Vale? Vamos aqui. Presente de subjuntivo. Algumas coisas nos verbos são muito semelhantes à da língua espanhola ou da língua portuguesa, como por exemplo, modos. São 3, igual à língua portuguesa. Indicativo, subjuntivo, imperativo. El modo de ahora, subjuntivo. O que é que expressa o subjuntivo? Expressa dúvida ou probabilidade. Ou seja, ele não vai dar de maneira nenhuma uma certeza. Esse modo ele não dá uma certeza para você. Ele sempre dá uma possibilidade. As palavras mais utilizadas para eles aqui são duas. Ojalá, que é tomara, e quizás, que é talvez. Não dão assim, uma certeza fixa. Como indicativo, dá uma certeza fixa. E o imperativo, ele forma que é o que nós falamos todos os dias. Pedido, ordenar alguma coisa. Então aqui, eu dou um exemplo aqui, ó. Talvez no pueda venir. Ou seja, eu digo aqui, talvez não pueda venir, talvez não possa vir. Aí você vem aqui, professor, essa parte que está aqui, pueda, é o verbo, que é do verbo poder, ele está aqui conjugado no presente subjuntivo. Outra coisa
coisinha. Desceos. Ojalá tenga suerte. Aqui você está vendo aqui a exclamação, ou exclamação, que eu llamo também de admiração. Então, assim, o que é ojalá? Tomara. Tomara tenha suerte. Tomara tenha sorte. Esse tenha está conjugado na segunda pessoa do singular. Outra coisinha. Depois de locuções ou expressões. Ou seja, depois de locução e expressão, eu vou utilizar também os verbos no modo subjuntivo. Exemplo. Apenas termine a película, nós vamos. Professor, que é película? É filme. Apenas termine, nós vamos. Terminou? Bora, a gente vai. Então, assim, você vê que eu tenho essa parte aqui, esses três verbos, você vê situações diferenciadas. Aí vem aquela situação. Por quê? No modo subjuntivo, eu tenho que fazer câmbios. O professor quer cambiar, mudar ou trocar. Então, assim, nós estamos acostumados a ter o verbo de maneira correta e coerente, de acordo com o que nós estamos sempre trabalhando, que é no modo indicativo. Mas, no subjuntivo, o que vai acontecer? Eu vou fazer câmbios. Por exemplo, são três conjugações. A primeira termina em a ele, segunda, ele, terceira, e ele. Aí eu vou fazer câmbio. Se eu não fizer essa troca, pode ter certeza, vai estar errado. Como, por exemplo, terminou em AR, passa para o R. Vou dar exemplos aqui, ó. Baile, ame, trabalhe. Por isso que aqui, ó, eu digo aqui, deixa eu ver aqui, apenas terminar, termine, ó, terminar termina com AR. Então, vou botar termine. Porque tem que fazer isso aí. Segunda conjugação é passa para o A. Coma, beba, tenga. Tenga é o verbo ter. Então, tem o quê? Aqui terminou em R. Professor, um exemplo aí que eu coloquei aqui, ó, que é poder, que é o verbo poder. Poder é um verbo irregular. Eu já falo para vocês sobre isso aí. E eu tenho a terceira conjugação, terminada em R, passa para A também. Biba, professor, por que biba e não viva? Porque o V em espanhol tem som de B, então eu pronuncio biba, mas eu escrevo viva. Vale? Parta, salga, que é salga, saia. Então você vê o quê? Situações onde eu preciso fazer a troca. Aí você vai ver o quê? Os verbos é composto por situações semelhantes à língua portuguesa também, como por exemplo, existem os verbos regulares e os verbos irregulares. No seu suposto que eu coloquei para vocês, eu coloquei uma sequência de verbos irregulares. Coloquei uma sequência lá para você. Outra coisa, eu coloquei conjugado, 3 verbos para vocês do subjuntivo, já conjugado. Ou seja, professor, qual a diferença do regular para irregular? O regular, ele não modifica o início, ou seja, o radical do verbo ou a raiz do verbo não modifica de maneira nenhuma. Ela é sempre igual. Então, esse é um verbo regular. O irregular, ele vai modificar o início, que é o radical do verbo, ou a raiz do verbo. Então, assim, regular não modifica, não cambia. Irregular, cambia. Com isso, eu vou ter aqui os pronombres. Pronombres personales ou pronombres sujeitos. Exemplo. Eu, tu, ele, ela e usted, as 3 do singular. Nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes, as 3 do plural. Se eu disser assim, ó, tu e eu me refiro a quem? A primeira pessoa do plural, a nosotros. Se eu digo assim, ó, eu e meus alunos, eu falo de quem? Eu e meus alunos somos nós, nosotros também. Se eu digo assim, Joana e João, eu falo de quem? Eles, é a terceira do plural. Então você vai ter que entender que não somente o pronome ele vem explícito, ele pode vir em algumas situações onde ele haja uma substituição por substantivos, ou a própria frase, ele começa a fazer situações bastante diferenciadas, onde você vai ter que concordar o verbo com o pronome. No seu suporte, eu coloquei para vocês lá, eu coloquei alguns exemplos a mais, porque assim, o livro é muito útil, mas eu também busquei conteúdos, coisas a mais, de outros locais, para poder acrescentar para vocês, entendeu? Ou seja, situações, coloquei até exemplos com pessoas da nossa sala de aula, do nosso 2º ano, utilizando o nome de alguns alunos e até utilizando o nome de todos os alunos.
Tem exemplo que eu utilizo somente de 2 alunos, tem exemplo que eu utilizo de todos os alunos. Eu me refiro, eu e meus alunos todos do segundo ano, só de todo do segundo ano. Então, meu amor, o seguinte é esse, é você ter uma noção do que realmente vai acontecer. Lá no suporte eu coloquei uma sequência de verbos irregulares, uma sequência grande. Mas aqui eu vou colocar aqui, eu botei aqui para vocês, ó, 3, mas assim não são apenas 3, tem mais. Então, assim, lá no suporte tem, como por exemplo, o verbo ser, agora em segunda conjugação passa para a, como tem na conjugação. E o verbo trair, mas tem outros verbos para vocês. Então você está vendo todo o aparato, modo, tempo, pronome, conjugação, as modificações, as situações e também tem no seu suporte, eu incluí os falsos coordenadas, o que é viável, nós estamos nos aproximando da prova do vestibular, para você também utilizar nas suas avaliações, conhecimento. O médio todo utilizando isso aí, eu venho desde o fundamental, mas assim, no médio todo nós temos uma ênfase bem maior, porque é preciso em relação a ter esse conhecimento quando vocês podem trabalhar com a parte dos textos, porque vocês precisam muito de texto também, beleza? Muito obrigado. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer dúvida, surgiu qualquer dúvida, pode ir lá no chat dia de segunda-feira, de 8 às 9, eu estarei online para você perguntar, eu irei tirar qualquer dúvida sua sobre o conteúdo. Muitas graças, hasta luego.